Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast do Byte Furado. Estamos aqui, eu, Thomas, Pink, Dark Ryzen e Tio Gamer, e Pegasus, como sempre, mandando seu cosmo. Nós temos aí algumas notícias, e as primeiras notícias com ele, né? Um dos homens mais procurados de todas as galáxias, aquele que faz o Obi-Wan Kenobi ficar de pernas pro ar. Aquele que já entrou num buraco negro supermassivo e sobreviveu. Dark Ryzen. Então, caros ouvintes, trago-lhes uma notícia brasileira dos Correios que, na noite de segunda-feira, dia 17, decidiram por entrar em greve na terça-feira do dia 18. Então, a partir do dia 18 de agosto de 2020, os Correios entraram em greve nacional. Então, quem está aí esperando alguma encomenda vai sofrer algum atraso. Claro que, devido a esse período de pandemia, a gente já tem visto que as encomendas, né, de todas as empresas aí, seja Correios ou outras privadas, sofreram certos atrasos. A greve dos Correios se dá porque não houve um acordo sobre o reajuste salarial e sobre redução de direitos trabalhistas. Então há essa paralisação como movimento da categoria para se posicionar contra também a privatização da estatal, que está em fase de análise pelo governo federal, mas os Correios dizem que vão manter um número mínimo de trabalhadores, né, já que esse serviço é considerado um serviço essencial. Então essa ideia da greve já foi falada por nós aqui do Byte Furado em episódio anterior, e eles tinham sinalizado que iam fazer uma reunião e talvez entrassem em greve já no começo do mês, isso no dia 4 de agosto, mas aí eles se reuniram e aí o indicativo ficou para o dia 17 mesmo. Então, no dia 17, eles fecharam a ideia da greve e a partir do dia 18 eles já vão estar em greve, né? Então a gente sabe que o país está em uma grave crise e alguns trabalhadores como os dos Correios têm sofrido, né, diversas perdas salariais, e aí tem a ideia do governo de cortar certos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, na minha opinião, apesar de eu ter até encomenda para chegar, eu acho que é justa a luta por melhoria dos salários, melhoria dos direitos, porque são os trabalhadores e as trabalhadoras realmente que fazem a diferença, são estes e estas que realmente trabalham, que realmente fazem a produção do país, né? Então, não são os donos das empresas e não são os políticos que fazem essas decisões de privatização ou de não melhorar ou reajustar os salários dos funcionários ou dos servidores públicos. Então, nesse sentido, eu acho que é justo que eles façam essas reivindicações por melhoria das condições de trabalho e para todos os trabalhadores e trabalhadoras, seja do setor público ou privado, todos e todas merecem ter um bom salário e ter garantido seus direitos, né? Então, apesar de nós estarmos num momento em que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo vive uma crise pela pandemia, mas o Brasil também em especial uma crise econômica, só que a gente tem que pensar pelo lado dos trabalhadores, e aí a gente tem que apoiar essa greve, por mais que nossos produtos estejam atrasados, porque a vida está em primeiro lugar, né? Acima, inclusive, das mercadorias que a gente compra. A segunda notícia que eu trago hoje é sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que criou uma força-tarefa para OVNIs. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos emitiu na última sexta-feira, dia 14 de agosto, um comunicado sobre a criação de força-tarefa especial dedicada a investigar objetos voadores não identificados, os OVNIs. A iniciativa tem como intuito compreender a natureza e a origem de fenômenos aéreos, sobretudo os de potencial ameaça à segurança nacional. Para isso, o órgão identificará, analisará e catalogará cada caso encontrado. A notícia veio após a divulgação de 3 episódios chamados de Gimbal, Go Fast e FLIR-1, ou Tic Tac, gravados por pilotos da Marinha, ao encontrar objetos misteriosos e posteriormente divulgados pelo Pentágono. Com isso, rapidamente o conteúdo repercutiu em redes sociais, nas quais diversos especialistas expressaram sua opinião sobre o assunto. A gente tem que pensar também que, dentre os motivos para essa criação, nós temos aquela situação de combate aos pseudo-OVNIs, né? Então, o objeto voador não identificado, na verdade, ele é algum tipo de
objeto no céu que os militares ali não conseguem identificar, mas pode ser apenas um avião estrangeiro ou alguma coisa do tipo. Mas é claro que a criação dessa força-tarefa para OVNIs no Departamento de Defesa dos Estados Unidos deixa a gente assim um pouco com o cabelo em pé, né? Já que a gente vai começar a pensar não em algum avião de outro país que entrou e sem se identificar e tal, mas vamos logo começar a pensar em seres extraterrestres, né? Então, vocês aí que gostam de discutir isso, o que acham dessa força-tarefa aí oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos? Isso só me lembra Arquivo X. Eu acho que certos grupos agora estão, eu acho que pulando, gritando, né? Porque tem aqueles grupos que acreditam e falam sobre avistamentos aliens e tudo mais há bastante tempo. Inclusive tem um documentário enorme sobre seriam os deuses extraterrestres. E é um documentário até interessante se você parar pra ver, e às vezes você até fica tipo, será mesmo? Porque eles colocam algumas coisas até interessantes ali. Claro que a gente sempre tem que olhar com um olhar meio de um pouco cético e sempre tentando procurar provas e tudo mais. Só que, assim como o Raizen falou, agora com os Estados Unidos vindo com essa criação de um novo departamento assim, e anunciando principalmente, né, ao público, a gente sempre vai ficar cada vez mais desconfiado. E a gente sabe que o universo é grande demais, a gente já sabe que há vários planetas aí espalhados pelo universo que têm a capacidade de ter vida, por que a gente fazer sozinho? Então, é esperar um pouco para ver e torcer para que não seja aí tipo um Cloverfield, né? Day. Independence Day também. Acho que achar um alien é mais trabalho da NASA mesmo. Acho que a agência de segurança está preocupada em roubo de informação, então de espionagem, porque eu imagino que esses países tenham objetos voadores daquela forma stealth, né, que é para não ser identificado. Então eles estão buscando tecnologia para não ser visto mesmo, para sobrevoar ali e não ser encontrado. E você não ter uma tática para se defender disso é complicado, porque a gente sabe que muita tecnologia é uma briga de gato e rato, né? Um descobre uma tecnologia, aí o outro descobre a defesa. Aí passa um tempo, já tem outra tecnologia melhor. Aí já tem a defesa melhor também. Aí nunca acaba. Eu vejo muito nessa linha que o Tio Gamer falou, né? De provavelmente existem tecnologias que os Estados Unidos não têm conhecimento, nem vai ter, porque os outros países ou outros, né, outros interesses aí não vai querer que eles descubram. Mas esses objetos não identificados que eles vão catalogar, justamente creio que, além de cair nessa questão que muitas pessoas falam, né, os ufólogos falam sobre a questão de extraterrestres e tudo mais, sobre esse primeiro contato que vai ser feito, acredito que tenha também por trás essa pegada de identificar essas tecnologias, principalmente voadoras, que podem, né, burlar um sistema de defesa de um caça, ou do sistema de defesa de um radar. Então isso tudo também tem que ser visto se realmente, né, eles vão ser eficientes ou eficazes contra esse tipo de coisa. Então eu creio que eles vão combater isso. A terceira notícia de hoje, caros ouvintes, Byte Lovers, é sobre a plataforma de streaming de vídeo gratuita que estreou no Brasil no dia 14. Então, com um catálogo de mais de 1.500 horas de conteúdo entre filmes, séries e produções próprias, essa plataforma é gratuita e ela vai garantir a sua renda através de anúncios, né, lá ali dentro. Então, na última sexta-feira, dia 14, a VIX Cine ITV estreou no Brasil, essa plataforma com mais de 1.500 horas de conteúdo em português. Segundo a VIX, o catálogo inclui filmes em gêneros como ação, comédia, drama, terror, ficção científica, documentários, novelas latinas, produções nacionais e conteúdo especial para crianças. Então, explica o Country Manager da VIX. Já foram fechados acordos com várias distribuidoras do Brasil e nas próximas semanas teremos mais títulos no app, como Breakthrough, No Ritmo do Coração, com Bruna Marquezine e Anitta, as séries infantis Galinha Pintadinha e Palavra Cantada, Boleros 1 e 2, do cineasta Hugo Giorgetti, e o documentário Pelé, A Origem.
Então, algumas das atrações, então, diferente dos concorrentes, como Amazon Prime Video ou Netflix, na VIX Cine TV o acesso ao conteúdo é sem custo para o usuário. Então, são os anúncios, como na TV aberta, que geram receita para o canal. Assim como eu acho parecido com o YouTube, né? Que a gente fica recebendo ali uns anúncios, né? A empresa diz, para os anunciantes, é uma oportunidade única de aproveitar o tempo do usuário, cada vez mais crescente nas plataformas de vídeo on demand. É o momento perfeito para que mensagens da marca cheguem com eficácia ao espectador que está com 100% da sua atenção voltada ao conteúdo. Então tem essa perspectiva de atrair os anunciantes, né, que a gente sabe que agora na pandemia cresceu muito os vídeos sob demanda. Além da opção de anúncios de até 30 segundos que não podem ser pulados, anunciantes também podem aparecer em interações com conteúdo, em canais patrocinados ou playlists customizadas. O aplicativo do VIX Cine TV está disponível para iOS e Android, além de plataformas de TV como Amazon Fire, Apple TV, Roku e Chromecast. O serviço também pode ser acessado via web por um endereço, né, da web. Então aí é mais uma plataforma interessante, né, para os pobres como eu, pelo menos, né? O resto aqui do Byte Furado é tudo rico, mas eu acho que vou dar uma olhada lá, apesar de que alguns títulos aqui me desanimaram, como Galinha Pintadinha, vou pular fora. Mas enfim, a parte dos filmes brasileiros, né, que às vezes a gente não dá tanto valor, é muito interessante. E filme brasileiro, se a gente for olhar bem, e aí eu não tô dando dica pra ninguém, mas eu gosto de fazer uns downloadzinhos nos torrents, e filme brasileiro é difícil a gente achar esses filmes em boa qualidade, né? Normalmente a gente acha ali uma qualidade não tão boa, não é tão bacana quanto outros filmes, né? Claro, se você tiver um filme brasileiro que tenha na Netflix, aí sim você vai conseguir com uma qualidade muito superior, mas muitos filmes brasileiros um pouco mais antigos aí, pra gente conseguir, a gente vai ter que baixar numa qualidade abaixo do HD, então eu realmente gosto de assistir ali, pelo menos no Full HD, e vou dar uma testada nessa plataforma. E eu acho que vai se assemelhar um pouco ao YouTube, né? A gente tá meio que acostumado também, de vez em quando ali no YouTube a gente tá assistindo uma propaganda, né? A gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, a gente não tem como escapar, mas talvez piore, né? Se a gente pensar em alguns jogos ou em alguns filmes que trazem uma realidade futurista em que os anúncios vão estar em toda parte, talvez até piore. Então vou dar uma acessada. E quem sabe mais adiante eu não trago até como recomendação, né? Porque hoje eu estou trazendo como uma notícia, mas mais adiante posso trazer essa plataforma aí como recomendação. Então, para os Byte Furado lovers pobres, dá para acessar gratuitamente essa plataforma aí que estreou no Brasil. Outra plataforma eu achei muito parecida com essa plataforma aí. Não sei quantos aqui gostam de serem otakus, né? Mas quem gosta de assistir um anime... Crunchyroll. Exatamente, o Finn que já conhece. Ela também traz isso, e interessante que ela abriu até uma parceria com o PlayStation, hein? A PlayStation tá querendo comprar ela para colocar nos seus consoles. Então é uma proposta interessante, né? Principalmente com conteúdos de graça. E isso vai atrair muita gente pra gente ver o que realmente tem, né? E entender um pouco da nossa cultura também, né? Que vai ter muita coisa legal. Como o Dark Rider falou, Galinha Pitadinha é top, viu? Galinha Pitadinha é top. Eu não sei como é que vai ser essa parceria, Thomas, porque na verdade lá já tem a opção de tu baixar o Crunchyroll e assistir como se fosse normal, uma TV ou uma coisa normal, né? Eu não sei, talvez eles pudessem fazer algo pra ficar gratuito, sem os anúncios. Isso, eu acho que vai ser tipo uma parceria de não ter os anúncios, né? Vai ser tipo assim, quem tiver o console já vai ter uma licença. Como a gente vê em alguns outros serviços, por exemplo, o Amazon Prime, né? Você tem várias outras coisas embutidas no valor X, né? Fechado. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Eu acho que quem compra PS Plus aí poderia já ter acesso, né? Seria bem interessante de ver. Seria uma coisa que atraía mais as pessoas a usar o serviço, né? Eu acredito que essa VIX ela vai começar com essa proposta, né? Trazendo algumas coisas e colocando ali esses anunciantes, porque é um quadro muito interessante, né? Ter isso e disponibilizar pra gente de graça. E com o tempo, vamos ver que vai ser dessa plataforma, né? Espero que ela venha ganhar muita visibilidade, né? E que a gente possa ajudar assistindo algumas coisinhas lá. Acho que justamente por conta da Galinha Pitadinha vai ter gente aí que claramente vai colocar para as crianças ficarem assistindo em looping, sendo grátis, né? Só a propaganda de 30 segundos, que não mata ninguém. A criançada vai ficar assistindo direto. Tomara que nesse loop essas crianças não parem em Dark. Falando em Dark, você não assistiu nosso episódio especial, nós lançamos um episódio especial de Dark, hein? Aproveite que você está nos ouvindo agora, corre lá e dá essa... Se você já assistiu, é claro, né? Que tem muito spoiler. Então, se você já assistiu, dá lá uma olhada nesse episódio especial que a gente fez. Tá muito legal. E agora com vocês, aquele que zera Zelda em menos de uma semana. Ainda
Presenteia, né? O cara que empresta o jogo, né? O Mario Odyssey também zerou aí em uma semana e presenteia o seu coleguinha com um cupcake. Olha aí, o Tio Gamer. O Tio Game tá devendo doce pro restante aqui do Bate Furado. Leva salgado pra vocês. Título da notícia é o seguinte: aplicativos Android no Windows 10 agora estão disponíveis para todos os usuários. O aplicativo do Windows 10, que se chamava Seu Telefone, ele não tinha tantos recursos, ele sincronizava o Bluetooth, transferia alguns arquivos, mas assim, eu sempre quis que ele espelhasse a tela do celular, ou então pudesse usar como webcam. Essas coisas um dia talvez cheguem. O que eu vou falar hoje é dos aplicativos do Android mesmo. Você sincronizando lá o celular, você pode abrir a Google Play e aí instalar no computador, né? WhatsApp, Instagram, Twitter, vai colocando os aplicativos lá. É interessante porque para quem trabalha com mídia, né? Pode fazer uma imagem no Photoshop e dali já publica no Instagram. Eu acho que é uma praticidade ter essa conexão. Fica mais organizado ali, né? Você poder até, inclusive, colocar os aplicativos na barra de tarefa. Eu achei interessante e a notícia fala que a Microsoft vai se empenhar em trazer cada vez mais recursos para esse aplicativo, né? Que se chama o Seu Telefone. Eu achei interessante a proposta dele quando ele saiu nas umas atualizações passadas da Microsoft. Eu utilizava ele, até desinstalei ele recentemente, porque justamente não tinha nada. E agora com essa atualização aí, muita coisa interessante ficou. Então eu vou de novo ver esse aplicativo e ver a funcionalidade que ele pode trazer a mais. Eu me lembro que a única coisa que a gente conseguia fazer nele era pegar as fotos do celular, né? Como eu tinha preguiça de pegar o cabo, eu conseguia pegar ali umas fotos rapidinho no celular, era interessante. Com essa interação maior, creio que vai ficar melhor, e eu acho que isso vai ser uma tendência. A gente já consegue uma interação bem bacana desse estilo do celular com o PC no aplicativo da Steam, né? Na Steam você consegue até uns jogos, você consegue rodar ali pelo aplicativo da Steam, né? No celular você consegue jogar alguns jogos do PC. Espero que esse tipo de funcionalidade com o computador fique legal, porque você está longe de casa, me esqueci de baixar alguma coisa, e você está longe ali, você conseguir com o aplicativo colocar alguma coisa para fazer o download, vai ser legal, vai ser bem interessante. Eu lembro de instalar esse aplicativo aí com o intuito de espelhar o celular, né? E aí controlar com o mouse ali, como se fosse o toque da tela, para abrir uma janelinha do celular dentro do computador. Aí até hoje não existe, né? Mas esperança de um dia ter. Eu acho que tem um que faz o inverso, né? Você controla a tela do celular no computador, né? Que é o TeamViewer. Isso, aí o pessoal até usa esses aplicativos para fazer jogo, fazer alguns streaming que utiliza no PC, né? Espelha a tela do celular no PC e faz a jogatina pelo PC. Eu fiz até um teste de um jogo, se eu não me engano foi Brawl Stars, no meu canal do The Game of Thomas, eu fiz com ele, ficou bacana, fica legal, porque tira um pouco da carga do processamento do PC. Então é legal e eu acredito que isso daqui a um tempo vai ficar mais interessante, né? A Microsoft aí vai desenrolar com esse aplicativo aí, espero, né? Porque aí fica uma melhor interação de você, tipo, como eu falei, né? Colocar alguma coisa para fazer ou mexer no computador deitado ou sentado em algum lugar ou fora da sua rede, né? Em outro local, e pela internet você conseguir fazer esse tipo de interação, vai ser bem interessante. A Samsung ela meio que já tem um aplicativo que ele faz bem essa função de vincular o celular ao Windows. A gente pode usar o celular pelo computador. É só que a gente tem que estar com o cabo do celular ligado no computador. Então ele tem um aplicativo, acho que é Samsung Dex o nome do aplicativo, porque antes a Samsung tem um acessório que é chamado Dex. E aí esse acessório ele serve para você usar o seu celular como se fosse um computador. Já essa alternativa, que você utiliza somente com o cabo e o celular, você consegue espelhar a tela do celular, mas na verdade você fica todos os seus aplicativos ali na tela do computador. Então, é bem avançado até, porque você faz essa conexão e aí já vai aparecer seus aplicativos ali na tela do computador. Mas isso aí não é só para Galaxy S8 e lá vai porrada. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, eu teria que pesquisar melhor, porque o meu é o S10, né, então ele tem essa possibilidade, mas o que eu tô falando é assim, porque tem o Dex, que é a plataforma que são para esses smartphones mais top mesmo, aí você só precisa de uma tela, e do celular você consegue com esse acessório fazer que ele vire ali como se fosse um computador.
E aí você tem esses celulares que eles têm 6 GB de RAM, 8 GB de RAM, o meu tem 8 GB de RAM. Então é um bom computador, né? Com os aplicativos do Android, é claro. Vira tipo um sistema operacional com aparência de sistema operacional de desktop, né? Ali parecendo com um Windows, parecendo com um Linux. E dá para fazer o acesso. É claro que esses aplicativos, apesar dele ficar parecendo mais um sistema operacional de desktop, os aplicativos são do Android mesmo. Só que nessa alternativa é um pouquinho diferente. Você só conecta o cabo, e nessa outra do DeX é com HDMI. E nessa você conecta o cabo do USB no seu computador e você consegue ali abrir um aplicativo e todos os seus aplicativos do smartphone vão aparecer na tela do seu computador. Então, vamos dizer, você abre a câmera ali. Claro que a câmera vai abrir do celular, né? Mas você pode abrir pelo computador. Você pode ler uma mensagem, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode abrir o Facebook do celular. Então são vários aplicativos que vão ficar ali dentro. Eu, assim, na verdade não vi tanta utilidade para esse negócio, né? Mas é uma perspectiva, né? Que já tem há um tempo, né? Eu vou testar esse novo do Windows para ver o que dá para fazer agora. Pois bem, então chegamos no nosso momento especial, o momento das nossas recomendações. E a recomendação que eu vos trago hoje é um filme recém-lançado aí na Netflix, já tá aí entre os top 1 já, mais assistidos. É Power. Já imaginou aí você tomar uma pílula ali e ter 5 minutos de poder ilimitado? Então essa é a proposta do filme. Se você ficou interessado ou entusiasmado com relação ao filme, né, procure lá no Netflix e bom divertimento. Caros ouvintes, a minha recomendação de hoje é o podcast Chutando a Escada. O Chutando a Escada é um podcast semanal sobre temas de política internacional, política, economia, diplomacia, comércio, direitos humanos, meio ambiente, gênero, sociedade civil, guerra e paz. Tudo pode ser tema de uma conversa descontraída. Lá no Chutando a Escada, eles falam também da área de estudo das relações internacionais no Brasil e no mundo. E tentam sempre contar com convidados que sabem do que estão falando. Esse podcast se define como um podcast que preza pelo bom senso, pelo diálogo, pela troca de ideias e pontos de vista diversos. Mas não espere nenhum compromisso com a imparcialidade. Quer ficar em cima do muro? Pode tentar subir. Aqui a gente chuta a escada. Então é um podcast muito interessante, já ouvi vários episódios e tem muitas informações valiosas, sempre eles levam bons convidados e boas convidadas, então vale a pena você, cara ouvinte, ir lá, dar uma olhada no Chutando a Escada aí que está nas principais plataformas de podcast, começar a ouvir pelo menos um episódio para ver se você gosta. E eu acho que você vai gostar, porque se você ouve o Byte Furado, você vai gostar aí dessas recomendações que a gente tem feito. Eu tenho recomendado alguns podcasts interessantes que gosto bacana, e o Chutando a Escada é um destes. Então essa é a minha recomendação de hoje. É bom mesmo, eu endosso esse aí. Minha recomendação de hoje, tendo visto que a gente tá falando de aliens, né? É A Chegada. É um filme de 2016 que fala sobre quando naves alienígenas chegaram às principais cidades do mundo, com a intenção de se comunicar com os visitantes. Uma linguista e um militar são chamados para decifrar as estranhas mensagens dos visitantes. É um filme aí com a Amy Adams, que conhecida aí por fazer o papel de Lois Lane no Homem de Aço, e pelo Jeremy Renner, que é conhecido aí por fazer o Clint Barton, Gavião Arqueiro, nos Vingadores. Esse filme aí é um filme realmente muito interessante, dá pra gente ter algumas ideias ali que normalmente a gente não pensa muito sobre isso, e eu acho que esse filme, se a gente for encarar ele em um caráter mais amplo, sobre a questão do tempo, que a gente discutiu bastante no episódio especial sobre Dark, é um filme também que dá para refletir sobre essas questões, né, porque a característica do tempo andar junto com o espaço e de a gente pensar o ontem, o hoje, o amanhã, né, o passado, o presente e o futuro como estando ali ao mesmo tempo. Então, esse filme é muito interessante, dá para tirar umas boas reflexões, é um suspense, né, então você vai ter ali algumas coisas legais para quem gosta de suspense. Não é terror, para quem dá uma olhada primeiro ali na capa, vai achar que tem alien, é terror. Não é terror, é um filme de suspense, então vale a pena mesmo. Também acho que os alienígenas vão fazer mais do que ficar aí nos campos de plantação aí fazendo sinais, né? Eu vou chupar a alma pelo cu. Pois bem, pessoal, esse é o nosso podcast do Byte Furado. Agradecimento especial a você que nos ouviu aqui. Um agradecimento para Fink, Dark Ryzen e Tio Gamer. Nós somos o Byte Furado e até a próxima. Tchau, tchau.
Hasta la vista, baby. Falou. E se você vê um OVNI, você já sabe onde de procurar. Corra. Sai correndo.